A vida é bela! Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro do Grupo Desabafo. Hoje eu vou pedir para você uma coisinha muito interessante. Eu quero que você pare agora este vídeo. É exatamente isso, para o vídeo. E eu vou pedir que você escute a música que eu enviei para o grupo antes de você dar seguimento a este nosso vídeo. Tudo bem? Vamos lá, para o vídeo e escuta a música. Acredito que você já acabou de fazer isso, você acabou de escutar e você viu que essa música ela traz uma letra muito para a nossa reflexão de hoje, muito para o nosso tema de hoje. Mas eu quero começar esse nosso encontro te contando uma parábola, pode ser? Como sempre, eu vou ler, não vai estar no monitor, mas eu vou ler para você. Vamos lá. Veja bem. O menino perguntou ao velho indígena por que existe violência no mundo. O ancião disse que conflitos internos existem em todas as pessoas e explica. Dentro de cada um de nós existem dois lobos. Um deles é cruel, gosta de destruir. O outro, ele é bom, quer sempre ajudar. Eles estão em constantes brigas, em constantes conflitos. E qual dos dois está ganhando? Quis saber o menino. Disse o velho indígena: ganha aquele que a gente alimenta com mais frequência. Ganha aquele que a gente alimenta com mais frequência. Faz sentido para você essa parábola? Essa história? Essa metáfora? Faz sentido para você? Pois bem, hoje nós queremos trabalhar algo que eu acredito que vai fazer toda a diferença na tua vida. Hoje nós iremos fazer autoanálise. É exatamente isso, autoanálise. Com algumas perguntas. E eu vou pedir que você, na medida do possível, vá parando o vídeo, vá escrevendo essas perguntas e vá respondendo, porque é isso que vai ajudar você a ter crescimento, a se desenvolver pessoal, profissionalmente na sua vida, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual tem sido suas atitudes diante da vida? Responde. Como você tem se colocado em termos de autonomia e ação diante das oportunidades? Olha, isso aqui é importante. Sabe por quê? Porque as oportunidades estão sempre aí. Só que nem sempre nós estamos preparados para receber essas oportunidades ou para aproveitar essas oportunidades. É verdade, né? Quantas e quantas vezes as pessoas se deparam com uma grande oportunidade e dizem: ai, até que eu gostaria, mas eu não estou preparado para isso. Chegou, mas num momento agora em que é inoportuno para mim. O que é de fato um momento inoportuno? É um momento inoportuno ou você não esteve sempre preparado, sempre preparada, atenta para que quando ela chegasse, você pudesse usufruir da melhor maneira? Pensa aí e responde. Os resultados que você tem colhido na vida estão, de fato, de acordo com o que você gostaria de ver para si mesmo? Olha, aqui tem aquela velha frase, né? Não sei se eu posso chamar de frase, mas diz assim, olha: quem semeia vento colhe tempestade. Eu colho exatamente aquilo que planto. Dentro desta pergunta aí, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: os teus resultados, como eles são? Aí você pode me dizer: ah, não, são resultados bons. Você diz: ah, não, são resultados ruins. Só que deixa eu te fazer uma coisinha. Não existe resultado bom e não existe resultado ruim. Existe apenas resultado com a intenção pelo qual você realizou aquilo que te produziu esse resultado. Não existe resultado bom, não existe resultado ruim. Existe apenas um resultado.
Se eles estão de acordo com aquilo que você quis ver na sua vida, ok, você conseguiu, parabéns. Se eles não estão de acordo com aquilo que você quis ver na sua vida, mais uma vez eu te dou os parabéns. Cada um tem a vida que merece. É simples assim. Cada um tem a vida que merece. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você deixa de fazer, você deixa também de receber e de realizar. Vamos para mais uma pergunta dessa nossa autoanálise. Quantos desses resultados se devem à sua falta de atitude e autonomia? Muitas vezes não é nem falta de capacidade. Interessante, né? Muitas pessoas colocam um monte de historinha, de conversinha, eu não tenho capacidade, eu me sinto isso. Não, muitas vezes é por falta de atitude e por falta de autonomia. Achar que o que o outro vai pensar pode me bloquear. O que o outro vai pensar pode me barrar. E você não tem autonomia, na maioria das vezes, de fazer acontecer o que precisa ser feito, o que precisa acontecer. De dar um rumo na sua vida, porque ou você não teve atitude, ficou parado, ficou estagnado, ou você simplesmente teve medo da crítica. Aí eu vou te dizer, olha, criticado todos nós somos. Se você faz, você é criticado. Se você não faz, você é criticado. Se você acorda, você é criticado. Se você dorme, você é criticado. E muitas vezes existe não só a crítica de fora, mas a crítica de dentro. A autocrítica. Eu acredito que essa te destrói mais do que a crítica que os terceiros fazem. Porque eles podem fazer com a intenção, mas a sua, muitas vezes, é pior do que a deles. Então, pensa um pouquinho mais uma vez nessa pergunta. Quantos desses resultados se devem à sua falta de altitude e autonomia? E mais uma vez eu repito, não existe resultado ruim, não existe resultado bom. O que existe são resultados. Entendeu? Vamos lá. Meu nome é Nalva Araújo, eu sou coach, sou palestrante, sou consteladora e dentro dos meus trabalhos, dos meus atendimentos, eu utilizo algumas terapias integrativas que vão alavancar, que vão acelerar o processo, né, das pessoas que buscam resolver muitas questões em suas vidas. Eu criei o Grupo Desabafo com a finalidade de ajudar você a, preste atenção, aceitar na essência, mudar, ressignificar e honrar a sua própria história. Repetindo, criei o grupo Desabafo com a finalidade de ajudar você a aceitar na essência. Nalva, como é que você me disse que eu tenho que aceitar na essência essa vida, esse meu jeito de ser? Sinto muito te dizer, mas essa vida, esse teu jeito de ser não é a tua essência. Simplesmente porque você não está vivendo na sua essência. Entendeu? O que eu quero te ajudar é você perceber quem realmente você é. O que realmente você veio fazer aqui no mundo. E o que está te acontecendo, ou o que você está sendo hoje, pode ser tudo aquilo que Deus exatamente não te fez para ser. Mas você precisa, a essência, ser tudo aquilo que Deus te fez para ser. Essa é a essência que eu estou falando. Mudar, sabe por quê? Porque só muda quem aprende. Só muda quem aprende. E nós vimos lá na metáfora, né, do último encontro que a ostra ela aprendeu a conviver com a história, com o sofrimento dela. E ela mudou o comportamento, ela teve uma atitude, olha a atitude voltando de novo. Ela teve atitude. Então, o que nós precisamos aqui neste grupo Desabafo é aceitar de fato a nossa essência, ser tudo que nascemos para ser e mudar o nosso jeito de ser. Depois, ressignificar. O que significa ressignificar? Ressignificar é você, olha, lançar um outro olhar para os fatos que têm acontecido na sua vida. Você lançar uma lupa de aumento para tudo aquilo que pode ser que tenha pequenas coisas ali que você não observou, mas você só observou o macro. O que será que tem de bom muitas vezes numa tragédia que acontece na nossa vida? Tá doida, Nalva? Não, tô certa. O que será que tem? Para pensar. Olhe bem. Ressignifica. Como assim, Nalva? Não sei. Fica tranquilo. Eu tô aqui para te ajudar. Tá bom? Vem comigo. E depois, honrar a sua própria história.
Gente, uma coisa é muitas vezes você honrar a sua história. Você agradecer, ser grato a Deus por tudo que aconteceu na tua vida. Ser uma pessoa grata. Uma outra coisa é você ser uma pessoa chorona. Outra coisa é você ser reclamona. Outra coisa é você ser pessimista. Achar que você é a pior pessoa do mundo, que tudo na vida te acontece por isso e por aquilo. Está errado. Me desculpa, mas está errado. Nós precisamos ressignificar a nossa vida, nós precisamos honrar a nossa vida, porque é a nossa história que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando eu mudo a minha história, eu mudo a minha vida. E vocês verão isso no próximo vídeo. Vamos lá. Vamos recapitular qual foi o nosso primeiro tema. Na primeira vez nós falamos sobre dores e sonhos. Concorda comigo? Ficou muito claro? Quem não assistiu esse vídeo, vai lá, clica no link, assiste novamente ou começa a assistir, porque lá faz todo um sentido para que você possa dar uma continuidade nesse evento aqui de hoje. Falamos sobre vitimização e responsabilidade, que quando nos tornamos vítimas da situação, nós omitimos completamente a responsabilidade. Jogamos culpa em todo mundo, até no ar que a gente respira. E aí a gente não vai para lugar algum. E nós, aprendemos com a nossa linda, maravilhosa ostra, que precisamos aprender a lidar com o sofrimento, a conviver com o sofrimento. E desse convívio, maduro, sereno, resignado, a gente consegue produzir pérolas na nossa vida. E foi isso que a nossa ostra nos ensinou. E eu deixei como atividade para você que você conte a sua história. E aqui tem uma estrutura para que você possa contar a sua história. Ai, não, eu não entendi porque eu não assisti o primeiro vídeo. Vai lá, assiste, que eu estou dando riqueza de detalhes de como você vai contar a sua história. E espero que você já tenha feito isso, viu? Faz parte do bom êxito do nosso encontro. O nosso tema de hoje é histórias e pretextos. Histórias e pretextos. Mas, Nalu, o que é história e pretexto? Histórias e pretextos são subterfúgios, alegações, motivos, desculpas que repetidamente explica, justifica e tira o foco dos nossos defeitos. Isso, insucessos ou fracassos. Grava bem isso. Pensa bem nisso. Muitas vezes, as historinhas que contamos para nós mesmos, os pretextos que nós inventamos no dia a dia para se safar talvez de uma situação ou de outra, para não encarar muitas vezes com maturidade e serenidade uma situação, só que eles vão fazer exatamente isso. De tanto eu repetir, eles vão explicar, vão justificar, mas eles vão tirar o foco dos nossos defeitos, insucessos ou fracassos. Vamos entender melhor. As historinhas, normalmente, elas atacam e tiram o foco. O que é foco? Muitas vezes você tem um foco que é realizar o seu sonho. Nós estamos falando de sonhos aqui. E, para não realizar esse sonho, por uma autossabotagem, que nós iremos falar um pouquinho sobre autossabotagem, você começa a contar a historinha. Bom, é muito legal realizar esse sonho, mas eu vou fazer outra coisa que eu acho que é mais simples, vai dar mais tempo, e não faz. Só que você continua insatisfeito, querendo realizar aquilo, mas você mudou o foco. A autossabotagem fez com que você pudesse fazer isso. Ele tira a tua autonomia. Essas historinhas tiram autonomia porque é justamente aquilo que eu te falava outrora, Você muitas vezes fica esperando a opinião do outro e começa a imaginar o que é que o outro vai dizer. E diz que se o outro me ajudar, eu faço. Ora, cadê tua autonomia? Cadê teu livre-arbítrio? Cadê a tua coragem? Então, a autonomia aqui, você assumir o que é seu, não depende dos outros. Os outros não estão nem aí para você. Se você faz, eles criticam. Se você deixa de fazer, eles também vão criticar. Então, crítica por crítica, faça o que tem que ser feito.
Assuma autonomia pela sua vida. E a responsabilidade, ou seja, foco, autonomia e a responsabilidade do autor deixa-o como refém da situação. Olha só o que as historinhas, né, elas provocam em nós, provocam em mim, provocam em você. Não estou dizendo que isso em mim não acontece. Acontece sim, diversas vezes. Mas agora com um outro olhar, eu já tenho as outras atitudes. Então, o foco, a autonomia, a responsabilidade é tirada pelas historinhas e nos deixam reféns da situação. Ai, coitado de mim, eu não consigo realizar nada. Eu sabia que isso não ia dar certo, né? E aí eu fico, eu até queria, mas não dá não, né? Achei, paciência, né? Então, que historinhas você está contando para você é o motivo da nossa nova autoanálise. Vamos lá, continua, veja bem. Que historinha você está contando para permanecer na zona de conforto? Porque quando eu não realizo algo que eu preciso realizar, que aquilo ali vai me deixar uma pessoa mais feliz, é porque eu estou na zona do conforto do medo, da insegurança, do medo da crítica, da preguiça, né? Da falta, muitas vezes, de colocar ou de ativar a criatividade. Isso tudo é zona de conforto. De dormir até mais tarde, né? De não enfrentar livros, vídeos, horas e horas estudando, lendo, para se preparar para alguma coisa. Isso é zona de conforto. Então diz, tá ruim, mas tá bom. Me desculpe, mas eu vou dizer algo que eu já escutei que achei muito pertinente, né? É um pouquinho nojento, mas eu vou falar. A merda, muitas vezes, é essa zona de conforto. Tá fedida, é nojenta, mas é quentinha. E aí muita gente prefere permanecer na merda. Então, a zona de conforto, de confortável na verdade, não tem nada. Então, que historinha você está contando para permanecer na zona de conforto? Na merda. Que historinha você está contando para você mesmo? E aqui eu acredito que essa imagem vai ilustrar muito bem isso que eu estou falando para você. O que é que ela ilustra? Tira as tuas conclusões e me diz. Eu não vou dar significado. Quem tem que aprender agora ou recomeçar a dar significado nas coisas é você. Olha bem para essa imagem e diz o que é que ela está representando aí como zona de conforto, tá bom? Faça a sua interpretação, compare com a sua vida, com as suas atitudes e depois você posta lá no grupo. A zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencida. Essa frase é do meu querido treinador, que eu tenho uma grande admiração por ele, Paulo Vieira. Sou formada, tanto eu como meu esposo, pela Febracis e fomos formados por Paulo Vieira. Exatamente. Logo no início da Febracis, né, nós estávamos fazendo ali a nossa formação com ele. E ele diz exatamente isso. A zona de conforto é a combinação de várias mentiras. Que mentiras você está contando para você mesmo? Com o objetivo, com o intuito de paralisar, né? E de continuar vivendo a vida que você está tendo até então, tá? Então, e essas mentiras têm prazo de validade vencida. Não combina mais com você. Se um dia você teve uma situação, se um dia você vivenciou algo que de fato te paralisou, tudo bem, ressignifica. Agora você não pode continuar permanecendo do mesmo jeito em que você está, tá bom? Adiante. Vamos fazer mais uma autoanálise. Em quais áreas da minha vida me percebo na zona de conforto? Quais são as áreas da vida que você se percebe na zona de conforto? Espiritual, pessoal, familiar, conjugal, intelectual, saúde, financeiro, profissional, emocional, tantas outras. Qual dessas ou de outras áreas você percebe que está na zona de conforto? Não, como é que eu percebo que eu estou na zona de conforto? Você está insatisfeito porque você quer, mas você não consegue, então, porque você não está fazendo nada. Simples assim. Depois, se pergunta, respira fundo e se pergunta, como
será a minha vida se eu continuar por ação ou por omissão na zona de conforto? Faz aí uma projeção daqui a 6 meses, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Faz uma projeção como está a tua vida. Mas fica tranquilo que eu vou te dar uma oportunidade no final do nosso vídeo, tá bom? De você perceber um pouquinho, fazer essa projeção. Reflita. A vida começa quando a zona de conforto acaba. A vida começa quando a zona de conforto acaba. Aí você vai perceber que muitas vezes você deixou de viver a alegria da realização dos seus planos realizáveis simplesmente porque estava na zona de conforto. E o objetivo aqui não é deixar você se sentir culpado por você até então não ter saído da zona de conforto, mas é te catapultar e dizer, olha, sai dessa merda quentinha, sai dessa merda fedorenta que te aprisiona, que te deixa parado, estagnado. Sai disso. Você pode, você deve, porque o mundo espera pela tua contribuição. Se você ainda não parou para pensar, nós vivemos não só para nós mesmos, mas vivemos para o mundo. Que legado você quer deixar no mundo? O legado que você tem para deixar no mundo vai de fato acontecer se você permanecer na zona de conforto? Reflita. Nós não estamos falando sobre historinhas e pretextos, e aí eu quero te perguntar, quero te falar. Existem algumas categorias de historinhas, olha que legal. Existem algumas categorias, né? De historinha que contamos para nós mesmos para permanecermos na zona de conforto. Olha, isso aqui é muito importante, até porque vai ser a sua atividade. Quais são as categorias? Olha, existem histórias que a gente sabe que são mentirosas, mas é mentira mesmo, viu? É um negócio terrível. Você, quando a pessoa começa a falar, você diz, mentira, né? Existem historinhas verdadeiras. E existem historinhas que a gente conta como se fosse uma brincadeirinha, foi só para distrair. Olha, tanto as historinhas mentirosas, como as historinhas verdadeiras, como as historinhas de brincadeirinhas, tem um intuito tão somente de deixar onde você está, de te paralisar. Não, vou me dar um exemplo. Vou trazer sim um exemplo para você. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu trago é o seguinte. Você vai contar uma história, tá? Conta aí a tua história. Faz de conta que você está comigo aqui, frente a frente, você está contando a minha história. Aí eu vou pedir para você, fulana, Beltrano, me diga aí qual é a categoria dessa história. Essa história é verdade, é mentira ou é brincadeira? Aí você diz, não, isso é verdade, de fato, aconteceu comigo. Por exemplo, olha, eu estou assim, né, no sobrepeso, na obesidade, porque eu tive um parto, né, graças a Deus foi muito bem, mas eu estou amamentando. E aí eu não posso, né, fazer dieta, né? Não dá para eu sair porque o bebê acorda, né, durante a noite, aí de noite, aí eu fico com muito sono de manhã cedo e para acordar, para caminhar, etc. Sim, acertou, bingo, verdade. Mas só que essa mentira verdadeira, ela está te trazendo o quê? Um comportamento de sedentarismo. Ela está te deixando sedentário. E eu estou contando essa história, isso aconteceu comigo, está acontecendo comigo também. Não, eu não sou aqui pessoa do outro mundo, não sou perfeita não, viu? É porque era exatamente essas historinhas que eu contava, né? Então, Sofia acorda à noite, aí eu fico cansada, aí para de manhã, e caminhar, etc e tal. Ok. Então, é uma mentira verdadeira, na categoria verdadeira, mas que ela produz um comportamento de sedentarismo. Qual seria, ou qual é, o resultado primário do sedentarismo? Corpo disforme e obesidade. Essa historinha verdadeira ela entrou nessa categoria? Entrou. Ela traz um comportamento? Traz. Qual? Sedentarismo.
Esse sedentarismo provoca em você, né, resultados primários? Sim, provoca. Qual? Eu estou com o corpo disforme, estou acima do peso, estou obesa. Muitas vezes até chegando a uma obesidade mórbida. Ok, mas a história é verdade, tá? A história é verdade. E ela traz resultados secundários possíveis. Quais são os problemas que uma pessoa sedentária, obesa, com corpo disforme, quais são os problemas de saúde que podem se agravar? Tá aqui, tranquilo. Problemas conjugais. Adivinha por quê? Perda da libido. Perda da libido, né? Você não tem mais aquele fôlego, né? Você não tem já desejo, ou você tem vergonha do seu marido. Tá, não vou comentar muita coisa não. Baixa autoestima, você se olha no espelho, se vê feia, aí se vê gorda, bota uma roupa, não dá certo, bota outra, não dá, bota uma toda apertando, sai, se acha ridícula ou ridículo na rua. AVC, impotência sexual, sentimento de inferioridade. Olha só que uma historinha verdadeira de fato te trouxe. Ela manteve você naquela mesma situação, porém te trazendo coisas cada vez piores. Um outro exemplo, agora não com tanta riqueza de detalhes, mas eu vou te falar. Uma mentira, né? Uma historinha que é mentirosa. Né? Então, muitas vezes o cara fala assim, né? Poxa, a pessoa fala assim, eu tô gorda, mas eu não sei porquê, eu nem como muito. Eu como muito. Verdade? É verdade. Você pode até não comer muito, mas se alimenta mal. E se alimenta muito mal. Eu não como muito, eu não como feijão, não como arroz, não como batata, mas eu como sanduíche, eu como pizza, eu como isso, como aquilo. De vez em quando. Tá vendo que história? Aí você pode perguntar qual é a categoria? Mentira. Qual comportamento produzido? Aí você vai trazer. Qual o resultado primário? Você também traz. E qual o resultado secundário? Mas foi simplesmente uma mentira, uma história mentirosa. Eu sou obesa e eu não sei porquê, porque eu nem como direito. Tá bom? E tem aquelas de brincadeirinha, né? Aquelas historinhas de brincadeirinha. E isso acontecia muito comigo. Quando eu caí na real, porque Paulo Vieira me fez ajudar a cair na real, eu parei de dizer isso, porque eu sabia que eu estava se permanecendo do mesmo jeito. E olha o que acontecia. As pessoas diziam assim, nossa, como você tá gorda. As pessoas diziam assim mesmo, né? Aí eu, pra me safar, dizia, que nada. Acúmulo de fofura. Veja só o que essa brincadeirinha provocou em mim. Acima do peso. Aí você diz, não, você está me contando essa história, mas você tá, gordinha, etc e tal. Sim, mas eu já tomei consciência que exercício físico, reeducação alimentar, me hidratar com água, isso vai ajudar com que eu busque a entrar em forma. Exatamente isso. Então, vamos adiante. Vocês entenderam qual é a gravidade das historinhas que muitas vezes contamos para nós mesmos? Elas podem ser verdadeiras, elas podem ser mentirosas, elas podem ser uma brincadeirinha, mas elas estão nos paralisando. E o convite que eu faço a você agora é isso. Qual história você vai deixar de contar para sair da zona de conforto? Qual a história que você vai passar a contar para sair da zona de conforto? Por fim, tem essa frase que eu acho muito profunda, que diz tudo que nós queremos aqui, é que mudando a tua história, você muda a tua vida. Mude a sua história, porque você pode mudar a sua vida. Meus queridos amigos, eu desejo para vocês tudo de bom. Desejo muita felicidade.
Desejo que você possa, de fato, ter contado a sua história de vida. Desejo que você tenha aprendido o que essas historinhas, muitas vezes, ela traz para você uma paralisação, é um impedimento de você realizar aquilo que você deseja. Diante dessa situação, eu vou te pedir, tá? Que você possa, né, entrar nas minhas redes sociais, você possa se inscrever no meu canal de YouTube, que é recente, né? Fiz juntamente com a abertura deste grupo, tá? As pessoas estão entrando aos poucos, fazendo visualizações. Compartilhe e se você gostou, dá o seu like. Vai me ajudar muito, muito a levar adiante esta mensagem. Então, eu sou Nalva Araújo, fundadora do grupo Desabafo, e deixo aqui para você o meu mais caloroso abraço e te dizer assim: a vida é bela, curta. Tudo de bom.